Então, né, a gente vai ver que os nutrientes, eles vão ser o alimento da planta que vai fazer com que ela se desenvolva melhor possível ali, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, então, que tanto os fertilizantes quanto os adubos, daí eles podem ser sintéticos ali, né? Ou então orgânicos, a gente vai ver essa distinção entre os dois, né? Mas, de qualquer maneira, qualquer tipo de substância que a gente aplique no solo, ou então aplica ali nas folhas, né? Para dar para ela esses nutrientes essenciais para os crescimentos, a gente vai chamar então de fertilizantes ou adubos, né? Então a gente vai ter uma variação. A gente sabe, por exemplo, que a planta da cannabis, ela vai ser ali no seu desenvolvimento inteiro, ela vai ter os macro e os micronutrientes, né? O que isso significa? São elementos, os macronutrientes que ela vai usar em maior quantidade, né? E os micronutrientes, aqueles elementos que ela vai usar em menor quantidade, mas que vai dar para ela uma função completa de alimentação que vai proporcionar o seu desenvolvimento de uma maneira geral. Então a gente vai pensar aí que a gente tem como macronutrientes, né, 3 elementos que a planta já absorve sozinha ali, ou seja, do ar, né, ou mesmo do solo, ou da água, que é, né, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Esses 3 elementos a planta absorve sozinha lá, e a gente vai ter outros 3 elementos que aí sim são os mais importantes, que é o cultivador, que vai dar para essa planta, ou através do substrato ali com nutrientes, ou através dessa adubação, dessa fertilização ali, né, que é o tal do NPK, né, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, que são os principais elementos que a gente vai ter aí de desenvolvimento da planta. E daí, né, outros elementos, como os micronutrientes, né, sei lá, o potássio, magnésio, cobalto, cobre, manganês, zinco, e uma porrada da tabela periódica lá, né? Tudo isso daí vai dar uma composição para a planta crescer saudável ali e ter o seu desenvolvimento, ser forte, né? Evitar as pragas, quanto mais forte ela tiver ali, o potássio é muito bom para isso. Então, cada desses elementos vai proporcionar para a planta o seu desenvolvimento. E assim como a luz, né, cara, a quantidade de luz, o fotoperíodo, os nutrientes também vão ser diferentes em cada fase de vida da planta. Então, a gente vai ver que, por exemplo, ali no período vegetativo, né, essa planta vai absorver muito mais o nitrogênio, né, que vai ser o responsável pelo verde da folha ali, né, a fotossíntese que é o verde, mas ela vai dar o crescimento de folhas, dos talos, né, e posteriormente na floração, os mais importantes então, o fósforo e o potássio, né, que vão dar ali o engordar dos buds e tudo mais. Então, se você for numa floricultura, por exemplo, você vai ver que tem lá os fertilizantes sintéticos ali, né, aqueles granulados, o chamado NPK lá, que vem em bolinhas ali, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Além de uma infinidade de outros tipos, manganês, molibdênio ali, os elementos soltos, ou então uma mistura de compostos, uma mistura que tem todos os compostos, daí tem uma infinidade mesmo, e a gente encontra hoje já, né, nas grow shops, por exemplo, fertilizantes específicos para a planta da cannabis, para cada fase dela ali, né, que você pode fazer até tabelas diárias ali de desenvolvimento para cada semana da planta, para quando ela tiver no seu desenvolvimento certo, você aplicar aqueles que ela mais precisa, né? Então, essa é a diferença, assim, que a gente vai ter de nutrientes. Então, quanto mais completo for, né? Quanto mais próximo tiver aí desses macro e desses micronutrientes, melhor a tua planta vai se alimentar e, consequentemente, mais ela vai se desenvolver, né? Então, se ela cresce num ambiente que é pobre em nutrientes, ela vai produzir pouco, ela vai ser uma planta mais fraca, vai estar sujeita mais às pragas ali, né? A algum tipo de problema. E quanto mais você dá essa nutrição completa e bem balanceada, claro, mais ela vai estar ali desenvolvendo a sua robustez ali, né? Vai estar desenvolvendo a sua genética e ela vai chegar o mais próximo do que ela pode em termos de produção. Então essa é a diferença, né? Mas a gente usa então tanto os fertilizantes quanto os adubos, né? Justamente para aumentar
a produção, melhorar a produção dessa planta de uma maneira geral. A questão é, esses fertilizantes que vêm granulado, os NPKs, assim, né, eles são muito mais concentrados, né, cara? É como se fosse uma bomba de vitamina ali. Então, além de tem que ser bem cuidadoso, né? Exato. Para você errar a mão ali e colocar um pouco mais, vai dar o chamado overfert ali, né? Você vai matar a tua planta porque você vai deixar o teu solo mais ácido ali, o pH mais ácido, a planta não vai conseguir se alimentar. Então, o excesso de nutrientes, assim como a falta de nutrientes, acaba sendo bem prejudicial. E o excesso é muito fácil de ter ali, principalmente nesses granulados, né? Porque eles são, mais uma vez, concentrados, eles são sintéticos, né? Eles são fabricados ali, tirados das minas ali, eles são minerais, né? Que são tirados das minas e por um processo químico nas fábricas, eles acabam ficando ali isolados em forma das bolinhas ali que a gente vê, né? Inclusive isso, se a gente for fazer numa agricultura grande, por exemplo, esse tipo de fertilizante, inclusive, é responsável por prejudicar o solo, prejudicar as nascentes, né? Então, é uma coisa que, é claro, num vaso ali, com um vasinho ou outro, não vai ter problema, você vai ter uma bomba ali, não tem problema, mas em termos, se fosse no agronegócio, por exemplo, seria uma péssima ideia, porque nesse sentido a gente está prejudicando o meio ambiente, né? Porque está ali, é um produto muito concentrado, muito forte, a gente denigre, na verdade, ali tanto o solo quanto as nascentes que acabam indo, né? É importante lembrar, né, o Natural, desculpa, que a gente está hoje, né, com uma infinidade de produtos orgânicos também voltados para esse tipo de nutrição da planta e que já substitui muito bem o NPK. O NPK, o interessante é que ele é bem acessível, né? Então, Sim, barato, lembrar disso, é barato e assim, como você mesmo falou... Qualquer lugar. Isso, a gente trabalhando com cuidado dentro do nosso vaso, a gente não vai estar denegrindo a natureza e tal, mas se a gente puder, né, ter ali um cultivo mais orgânico, seria bem melhor. Né? Fora que, Tico, se a pessoa vai fazer só uma coisinha, se a pessoa vai fazer o uso medicinal, inclusive, quem tem já o HC para cultivo medicinal, inclusive é uma recomendação da Anvisa isso, né, de você não utilizar esse tipo de fertilizante. Eu lá no começo utilizei, tive problema de overfat, realmente não vale a pena, é muito mais interessante a gente partir para os orgânicos, né, algum tipo de esterco ali, que a gente pode falar um pouco, a terra de compostagem, humus de minhoca, né, que são materiais ricos ali, ou então existem aquelas soluções líquidas mesmo, que também são orgânicas, né, Biobis, por exemplo, algumas linhas aí que já existem, que são focadas para cannabis, também vão te dar ali nutrientes orgânicos ali, tranquilamente, que são saudáveis pra caramba, então vale a pena também. Bacana. Agora sim, né, a gente tem o NPK como sendo ali o fertilizante de entrada para todo mundo, é importante só muito saber usar, né, ele. E eu vou até lançar uma pergunta aqui, Natural, do Champs Oficial, né? Ele perguntou o seguinte, ó, o NPK pode ser utilizado, se for utilizado, né, com quantos dias de vida, né? Então, o que você sugere aí para esse tipo de uso? Aí a gente vai entrar naquela coisa que a gente viu ontem do substrato, né? Se o teu substrato for inerte, você vai precisar fazer essa adubação com maior frequência, né? Agora, se o teu substrato já tiver algum composto de nutriente, como uma terra vegetal, por exemplo, né? Uma terra preta e tal, aí você vai espaçar mais essa fertilização. Então, vai depender muito do fabricante, sempre que você comprar um fertilizante qualquer, é legal você dar uma olhada no rótulo, né? O rótulo vai dar ali a periodicidade, a quantidade para cada litro de terra, né? Então, é sempre interessante você ficar de olho nessa recomendação do fabricante, né? E não exagerar. Não vai colocar mais. Muitos cultivadores têm a impressão de início que quanto mais você fertilizar, a planta mais vai desenvolver, né? Um grande erro esse, perigoso. Esse é um grande erro, todo mundo comete, não tem jeito, né? A gente quer dar alimento para aquela planta e acaba sobrecarregando, né, esse substrato, esse solo, alterando o pH. Isso acaba sendo mais prejudicial do que ajudando no caso, né? Não, e a galera tá até falando aqui, né? O Gabriel Malveiro falou assim, como
nós, eu acho, né? É do time orgânico, né? Tem a questão do benefício do orgânico, às vezes a gente tem produtos, né, menos acessíveis, mas que a gente acaba tendo menos impacto e também até a maleabilidade de uso ali ela é mais certeira, né, do que tacar o NPK. Fora que os orgânicos, né, Tico? O Gabriel sabe bem, o Malveiro, parceirão aí. Brigadão pela contribuição, cara. Mas é isso, né? E o orgânico tem a vantagem de você fazer uma overfat com orgânico é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E você pode ir fazendo suas misturas caseiras ali, né? Usando a casca de banana trituradinha ali, borra de café, casca de ovo. Tudo isso vai dar em algum grau esses macro e micronutrientes que a gente falou agora há pouco, né? Que são importantes para o desenvolvimento. Então, e fora os estecos, né? O esteco é uma solução muito legal. Os estecos nada mais são do que o cocô dos animais ali, né? O esteco bovino, o esteco de aves, o guamo lá, que é o cocô do morcego, né? Que é muito nutritivo, que ele se alimenta de frutinhas ali, vai se alimentando só de coisas nutritivas. Então, nesse esteco desses bichos, o que acontece é que esse material, esses nutrientes, eles já estão mais acessíveis para a planta, no sentido que eles estão em menores partículas ali que vão ser mais fáceis da planta, da raiz, absorver, né? Então, essa é a grande diferença ali. E aí tem uma série, né, cara? Aí tem realmente muita coisa em termos de nutrição ali, tanto das certinhas ali já prontas, como a gente vê hoje, já específicas para cannabis, quanto também, como a gente viu ontem também, a planta da cannabis é uma planta como outra qualquer, e assim como você alimenta outras plantas, você também pode alimentar a planta da cannabis da mesma forma ali, que vai conter os mesmos elementos, não tem nada de diferente. Nitrogênio, fósforo, potássio e o resto dos micronutrientes aí que vão dar essa alimentação para a planta, né? Massa. E aí sempre na questão da rotina, né? Até para os nutrientes vai ter rotina, então é importante a gente sempre cuidar dessa rotina de nutrição, né, natural? Exato. Vou ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. O pessoal tem citado muito a Flower Mind, né? Como... muita gente usa Flower Mind, né? Dizem bem, eu já cheguei a usar em um cultivo, achei interessante, porque você não precisa regular pH, parece, né? Então, tem essa vantagem nesse sentido, ele é um regulador de pH já, né? E muitos cultivadores gostam, sim, realmente o pessoal tem falado bem. Bacana, a gente também teve boas experiências com eles, então é um fertilizante orgânico que bem bacana de usar. Tem uma pergunta aqui perdi a pergunta, mas eu lembro do que era. Era sobre nutrição foliar natural. Você pode explicar um pouquinho como é que ela é feita e para que ela serve? Sim. Então, a folha, né, ela vai acabar absorvendo também ali alguns compostos, e aí é como se fosse uma injeção na veia, né? A absorção nesse sentido, né? Se a gente tem uma bomba no NPK ali, aqui a gente tem uma injeção na veia também, que também é perigoso ali, né, dependendo do que você utilizar ali, né, ela absorve, mas você pode até queimar a folha nesse sentido. Mas é possível, eu já fiz quando eu faço ali, né, a gente vai falar de vasos amanhã, mas quando eu faço experimentos, por exemplo, em plantas, em vasos muito pequenos, que tem pouco substrato ali, né, eu acabo fazendo uma complementação de alimentação foliar, né, então ali, hoje a gente tem ali os líquidos que você mistura, né? Também do mesmo jeito tem os orgânicos ali também, assim como você pode misturar na rega para jogar no solo, você pode fazer a pulverização ali pelas folhas, né? De uma maneira geral. Agora, o que eu acho interessante da alimentação foliar, né? É você fazer apenas no período vegetativo, né? Vamos pensar por quê ali, né? Na floração, quando a planta começa a desenvolver os buds, as flores, né, ela vai ter mais superfície de contato ali. E se você jogar algum produto que não caia bem ali, você pode queimar esses pistilos, né? Então pode ter uma impregnação e depois isso ir para a erva no final, né? Então tudo isso gerar é interessante. Um tipo de gosto não jogar também, nada. Né? Gerar algum tipo de gosto também nesse bud. Sabor, né? Pode acabar passando, né? Tudo isso vai. Fora que, como tem mais superfície de contato, se você molha muito
muito a folha ali, essas flores, né? E fica numa umidade muito excessiva por muito tempo, pode dar um emboloramento, pode vir uma praga ali, né? Se instaurar alguma coisa que a gente não vai querer nesse sentido. Então, é legal, é interessante, funciona bem, né? Muitas outras culturas de plantas também acabam fazendo a alimentação foliar como uma forma interessante, mas fazê-la apenas ali no vegetativo, que eu acho que é mais interessante, você evita qualquer problema de impregnação nas flores, na floração, né? Perfeito.